começar, eu queria saber, Giovana, uma impressão pessoal sua daquela... Eu estava vendo hoje, foi 28 de fevereiro, aquela palhaçada que a gente viu... Hoje eu estava ouvindo até o Foro de Teresina, e o Celso Rocha de Barros estava falando assim. Eu conversei com várias pessoas do direito internacional, não sei o que não sei, teve já episódios, a gente já até falou um que eu lembrei aqui, que era a Batalha da Cozinha, que tinha a gente fez até eu fiz um texto aqui, que era o Khrushchev com o Nixon, discutindo numa feira nos Estados Unidos, um falando do comunismo, mas uma treta assim, hoje é totalmente diferente, né, Giovana? Que é uma treta que, ficou uns 3 dias que só se falava nisso, né? O que você achou disso? Estão falando do encontro no Salão Oval, né? Uma briga de... É uma coisa bizarra. Parecia que os caras estavam no boteco, né? Estavam no boteco discutindo o destino do mundo no boteco, que nem você faz. Assim, vai ter Terceira Guerra Mundial, aí... Teve até dedo na cara. Eu queria a sua opinião sobre esse dia trágico para relações internacionais. Trágico é pouco, assim. A gente viu uma cena que eu acho que eu nunca tinha visto em todos os anos que eu trabalho com política internacional. Foi absolutamente vergonhoso o que aconteceu e saiu de todo o padrão diplomático que a gente espera, né, de uma reunião de 2 presidentes, principalmente incluindo o presidente dos Estados Unidos. Assim, isso é muito chocante para todo mundo, porque por mais que seja o Trump, e a gente tem as nossas expectativas sobre o que o Trump é capaz de fazer, ainda assim ele está num cargo que exige dele uma certa contenção, né? Algum tipo de respeito ao próximo, falando agora dos seus aliados também, né? E a gente viu naquele dia uma inversão completa da política, assim, do que é aceitável e o que é considerado normal nesses eventos. Então, por mais que eu tenha também todas as minhas críticas pontuais assim, ao Zelensky, enquanto liderança dessa guerra, eu sinceramente fiquei com dó assistindo os vídeos. Eu também. Foi um sentimento estranho sentir pena do Zelensky. É isso, assim, eu tenho críticas ao que ele fez, enfim, a condução dele nesse conflito, mas ainda assim, eu acho que enquanto presidente de uma nação que está se defendendo de um conflito armado, e estava ali com o seu aliado, né, pedindo apoio e aceitando os termos de um acordo absolutamente desfavorável para a Ucrânia, que seria um grande ganho político para o Trump, eu acho que foi muito chocante, realmente. Bizarro é pouco, né? A palavra mais certeira que eu consigo utilizar, e ainda assim ela é pouco para dizer. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Tivemos também a presença de um Macron meio que representando uma Europa ali, mas ao mesmo tempo sem dar a voz da Alemanha, que foi uma das grandes perdedoras em todo esse conflito, né? E a gente vê o Macron ali meio desorientado, o Trump meio falando que vai cobrar, ficou tudo muito esquisito, cara. Então, para a gente que acompanha só pelo jornalismo, né, que traz as notícias e tudo mais, não entra tão a fundo quanto você, foi tão surpreendente assim mesmo, tudo aquilo que aconteceu, no ponto de, meu Deus, o que está acontecendo, o que vai ser do mundo, né? Porque o mesmo governo que estava financiando, que estava dando todo o suporte para o Zelensky, simplesmente chegou e falou, não era suporte, a gente vai cobrar, eu ainda vou cobrar a Europa também, eu não estou nem aí porque aconteceu na Europa, e é isso. E se depender, ainda pega a Groenlândia. Foi meio completamente esquisito, né? A gente veio, eu acho que, em uma quebra de expectativas, assim, ao longo desse ano, né? A gente está só no dia 10 de março e a gente já viu o Trump querendo anexar o Canadá, a Groenlândia, cortando o apoio à Ucrânia e querendo cobrar todo mundo. Isso eu acho que foi surpreendente para todos, assim, de novo, por todas as expectativas que a gente já tinha do Trump, que não são muito altas, já, né? É o Trump, não vamos esquecer disso. A gente já teve 4 anos de mandato, a gente já sabe o modus operandi dele. E ainda assim foi surpreendente o fato de ele inverteu a política, né, norte-americana de um grau que agora os aliados são inimigos. E isso a gente não tinha visto num Trump 1, né, primeiro mandato. Até então ele
era muito eficiente em criar essa narrativa de nós contra eles. E eles eram os inimigos longe, né? Era a Rússia, era a China, eram os outros. Mas agora a Europa virou inimiga, a Ucrânia virou inimiga, os aliados mais próximos, o Canadá, gente. A gente não consegue imaginar uma política norte-americana que é contra o seu principal aliado histórico, que tem uma fronteira gigantesca, que é absolutamente pacífica. Isso é inédito na história do mundo. E mesmo assim, o Trump ele ataca os canadenses de uma forma que a gente nunca viu e não estava prevista mesmo acompanhando, né, as propostas do Trump. Então, a parte dele retirar o apoio da Ucrânia já era esperado. Ele comprar uma briga com a União Europeia e com a OTAN, esperado. Mas a inversão que ele tem feito é realmente surpreendente. E eu acho que é por isso que muitos analistas ficaram tão chocados, né, com esses acontecimentos de 2025. E aí, logo depois dessa treta, todo mundo ficou do lado do Zelensky, na Europa, todo mundo do lado dele, e a gente esperando uma reação do Zelensky, uma declaração do Zelensky, qualquer coisa. E passou 2, 3 dias, ele baixou a cabeça, cachorrinho, falou, não, eu vou fazer o que o Trump quer. O que foi isso? Porque eu não sei se foi pior a briga ou ele não se posicionar, abaixar a cabeça e falar, tá bom, papai. Pediu desculpa. Pediu desculpa, exato. Ele foi ofendido e ele que pediu desculpas, né? Está sendo bombardeado ao mesmo tempo. Exato, porque a guerra continua e durante essas reuniões os ataques russos aumentaram, né? Foi uma janela de oportunidade, assim. Enquanto estava se discutindo uma possível paz, na verdade, a gente teve o aumento do número de mortes no campo de batalha. Eu diria que, assim, à primeira vista, essa atitude do Zelensky é incompreensível, né? É bem isso, todo mundo esperava que ele revidasse, que ele se juntasse com a Europa, que ele, sei lá, procurasse um outro aliado e continuasse nessa guerra. Mas, ao mesmo tempo, a posição que ele se encontra é tão delicada que, por um outro lado, é quase que racional o que ele fez, embora seja muito difícil da gente emocionalmente compreender, assim. Ele não tem outra opção de aliados, né? E mesmo juntando os países europeus que estão se dispondo a continuar o apoio militar, financeiro, ainda assim os Estados Unidos são o principal contribuinte. Se ele perde o apoio do Trump totalmente, ele perde a guerra imediatamente. Ainda mais pensando num Trump que está negociando diretamente com o Putin, né? Também é uma mudança na política externa americana nesse ponto. O Biden disse que não ia negociar com países que estavam atacando outros, né? Com a Rússia. Agora, o Trump fez o contrário, não apenas negociou, como negociou sem a Ucrânia estar presente e negociou nos termos de, bom, se tiver que ficar com 20% do território ucraniano, vamos lá, tá tudo válido, né? Então, o Zelensky está numa situação que ele é muito vítima da atual conjuntura. E não vejo uma outra opção em um presidente querendo achar um acordo possível para o fim da guerra de não ter o apoio dos Estados Unidos. Embora isso, no curto prazo, signifique abaixar a cabeça e passar essa vergonha.